Comidas saudáveis e não saudáveis. O que é saudável? Hoje eu vou postar a primeira parte de uma sequência de 4 vídeos que eu vou te ensinar o que é comida saudável e não saudável. Não perca nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que no final desses 4 vídeos você vai entender mais sobre os alimentos e vai conseguir introduzir na sua alimentação alimentos mais saudáveis de uma forma natural. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Leite é saudável? Pão, banana, é uma dúvida muito comum das pessoas o que é ou não saudável. Hoje nós temos tanta informação que as pessoas ficam em dúvida sobre o que fazer para serem mais saudáveis. Quando a gente fala de um alimento específico, não dá pra gente classificar ele em saudável ou não saudável isoladamente. Nós precisamos considerar o contexto como um todo. Na verdade, ao invés de falar em alimentos saudáveis ou não, nós deveríamos falar em alimentação como um todo, saudável ou não. Por exemplo, banana é saudável? Depende. Que quantidade você está comendo? Quem vai comer essa banana? Qual é a atitude da pessoa ao comer essa banana? Será que o seu relacionamento com a comida está sendo tranquilo? Ou será que você vai comer essa banana preocupadíssima com as calorias? Vai dividir essa banana em 4 partes, comer ela desse jeito, de outro jeito, já com um pensamento transtornado em relação ao alimento. A sua mente, a forma como você enxerga aquele alimento e a sua atitude durante a alimentação conta muito e mostra como você está ou não saudável mentalmente também. Para falar de comida saudável ou não saudável, eu vou levar em consideração o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. O Guia Alimentar foi referência mundial. Ele serve de inspiração para o mundo todo, porque o Ministério da Saúde, ao soltar o Guia Alimentar para a População Brasileira, levou em consideração muito além de regras para comer. O Guia Alimentar dividiu os alimentos em 3 grupos e ainda tentou entender todo o contexto que envolve a alimentação. Levou em consideração a cultura, levou em consideração a história do local que aquele alimento é cultivado e serve de alimento na mesa das pessoas, levou em consideração como você come aquele alimento, se é sozinho, se é com a família. Considerou a alimentação como um estilo de vida como um todo, entendendo mais as pessoas e a alimentação. O primeiro grupo de alimentos são os alimentos in natura e minimamente processados. Para reconhecer esses alimentos, nós precisamos lembrar da natureza. Quando a gente olha para esses alimentos, rapidamente a gente pode lembrar deles na natureza. Os alimentos in natura são as frutas, as verduras, os ovos, e quando a gente faz um mínimo de processamento, como por exemplo o arroz, o feijão, a carne, a aveia, o milho, esses são alimentos minimamente processados. Esse grupo deve ter em abundância na nossa alimentação. A nossa alimentação deve ser baseada em grande parte em alimentos in natura e minimamente processados. Alimentos que quando a gente olha para eles, já lembramos rapidamente deles na natureza. Viu que não precisa de rios de dinheiro para ter uma alimentação saudável? Às vezes as pessoas pensam muito na cereja do bolo, muitos suplementos, muita coisa, mas a base funciona. O que você precisa de verdade é da feira. O segundo grupo de alimentos são os alimentos processados. Esses alimentos são um pouco mais mexidos que os minimamente processados, mas ainda assim a gente consegue detectar eles na natureza com facilidade.
Esses alimentos processados são adicionados de sal ou gordura, como por exemplo o queijo, a sardinha, o pão, o atum. Esses alimentos, se você for parar para pensar no queijo, você sabe mais ou menos de onde veio da natureza. Apesar de não ser tão rápido como os alimentos in natura, tem uma conexão com a natureza. A nossa alimentação não deve ser baseada principalmente nesses alimentos, mas nós conseguimos introduzir esses alimentos para dar um toque final nas receitas saudáveis. Por exemplo, se você for fazer uma carne moída com tempero, pimentão e colocar uma lata de tomate, o tomate mesmo na lata, sem muitos aditivos, você estará colocando um alimento processado na sua receita saudável. Vai dar um gostinho melhor, pode ser usado. Esses alimentos não são vilões, mas a sua alimentação deve ser principalmente baseada em alimentos in natura e minimamente processados. O último grupo de alimentos são os alimentos ultraprocessados. Quando você olha para aquela comida, dificilmente você consegue lembrar daquilo na natureza. Se o milho é minimamente processado e o milho enlatado processado, o salgadinho de milho é muito longe da natureza. Esse é um alimento ultraprocessado, cheio de aditivos químicos, sal, açúcar, gordura, muitas calorias concentradas num único alimento feito pela indústria alimentícia. Esses alimentos não devem ser consumidos rotineiramente. Inclusive, eu oriento a não ter alimentos ultraprocessados em casa. Os ultraprocessados podem ser consumidos muito esporadicamente. Se você for na casa de alguém e a pessoa faz comida com tempero pronto, que você não consegue lembrar da natureza, o sal, a cebola, mas quando você olha um tablete tem tanto aditivo ali que você nem sabe o que são todos aqueles ingredientes. Num caso assim, você pode comer a comida na casa da pessoa, mas na sua casa você não vai utilizar esse tipo de tempero pronto de alimento ultraprocessado. E ao terminar esse vídeo, eu deixo uma tarefa para você. Você vai abrir o seu freezer, a sua geladeira, olhar a sua despensa, os alimentos que você tem em casa e quais são os grupos desses alimentos. Será que você tem na sua casa principalmente alimentos in natura e minimamente processados, que quando você tenta lembrar deles na natureza, rapidamente você lembra? Ou será que a sua geladeira ou a sua despensa estão cheias de alimentos ultraprocessados que quando você tenta lembrar, você não consegue identificar esses alimentos na natureza? Se for esse o caso, você deve mudar a sua despensa e as suas compras. Os alimentos ultraprocessados não devem ser deixados em casa para consumo rotineiro. A minha missão é transformar o seu estilo de vida através de um conhecimento sobre nutrologia e genética, um conhecimento prático e aplicado à sua vida. É por isso que eu vou deixar esse primeiro vídeo dos 4 vídeos. Não deixe de fazer a tarefa do vídeo de hoje, porque isso vai te ajudar muito no vídeo de sábado. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até